Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Povo convocado pela palavra dos profetas, povo reunido em Cristo Senhor. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu em Cristo. Irmãs e irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que muitas vezes, Por pensamentos e palavras, por minha culpa, minha tão grande, eu peço a Deus, os santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis o que deveis ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não seguir as palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina conforme à piedade, é um homem orgulhoso, um ignorante, um doente que se ocupa com questões e contendas de palavras.
Daí nasce a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas malévolas, as altercações entre homens de espírito perverso que perderam o sentido da verdade e veem na piedade uma fonte de lucro. A piedade é realmente uma fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Se tivermos que comer e que vestir, estaremos contentes. Mas aqueles que querem enriquecer caem em ciladas e tentações e em muitos desejos insensatos e funestos que mergulham os homens na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé e atraíram sobre si muitos sofrimentos. Mas tu, homem de Deus, evita tudo isso. Pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Porque hei de inquietar-me nos dias maus, quando me cerca a iniquidade dos perseguidores, dos que confiam na opulência e se vangloriam na sua grande riqueza. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O homem não pode pagar o seu resgate, não pode pagar a Deus a sua redenção. É muito caro o resgate da sua vida, ele nunca pagará o suficiente para prolongar indefinidamente a sua vida e não experimentar a corrupção da morte. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Não te irrites se alguém enriquece e aumenta a opulência da sua casa. Quando morrer, nada
nada levará consigo, a sua fortuna não o acompanhará. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Ainda que em vida se felicitasse, louvar-te-ão porque trataste bem de ti. Não deixará de ir para a companhia de seus pais, que jamais verão a luz. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Damos boas-vindas aos grupos peregrinos. Centro Social Requião, Centro Social Bonitos de Amorim, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, Peregrinos Itiquira, Padre Lário Brasil,
Depois de ouvirmos as leituras, depois de ouvirmos a palavra de Deus, impõe-se uma pequena meditação. Depois de receber o seu carisma na igreja, pela imposição das mãos dos presbíteros, em Éfeso, Timóteo recebe recomendações de Paulo. Recomendações importantes, por causa das doutrinas estranhas que faziam da pregação uma fonte de lucros, que faziam da pregação um comércio. E dizia Paulo a Timóteo: tu, ó homem de Deus, foge de todas estas coisas e segue a piedade, a justiça, segue a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Combate um bom combate de fé e conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e da qual fizeste solene profissão diante de muitas testemunhas. No fundo, a recomendação é para todos nós, para todos os batizados, pelo compromisso que assumimos de sermos filhos de Deus, de sermos filhas e filhos de Deus. O evangelista Lucas traz palavras que se referem às mulheres, apresentando-as como colaboradoras do Senhor e dos apóstolos na obra da salvação. Sabemos, minhas irmãs e meus irmãos, que naquele tempo a cultura era fechada. A cultura não dava muito espaço às mulheres. As mulheres tinham um espaço restrito nas reuniões públicas. E Jesus Cristo, ao integrar as mulheres na sua vida pública, ele traz um novo modo de pensar, traz uma nova maneira de pensar. Ele traz um novo modo de ser e de estar em relação às mulheres. E nesse sentido, minhas irmãs e meus irmãos, o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, também nos faz meditar. E ele diz: é um imperativo evangelizar as culturas para inculturar o Evangelho. O que significa que o Evangelho não se identifica com nenhuma cultura, mas o Evangelho purifica as culturas. Por isso que o Evangelho, através dos cristãos, deve encontrar todas as culturas e purificá-las. O Evangelho deve encarnar nas culturas. Dizer que no nosso tempo as culturas são diversas, as culturas são diversificadas. E neste dia queremos pedir ao Senhor para que todas elas estejam abertas ao Evangelho. Todas elas estejam abertas a todas as outras culturas, para que haja de facto
um enriquecimento mútuo, para que haja de facto o enriquecimento recíproco para a harmonia, para a paz do mundo inteiro. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Irmãs e irmãos, o Evangelho resume assim a vida diária de Jesus. Ir a pé por cidades e aldeias, pregando a boa nova, acompanhado pelos 12 e por algumas mulheres que os serviam. Peçamos ao Pai a graça de seguir Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que tem Jesus como único Senhor, pelos ministros que lhe são necessários e pelos fiéis que a servem com os seus bens, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres cristãs que dão vida às comunidades, pelas jovens que as perfumam de beleza interior e pelas crianças que as enchem com o seu sorriso, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que aprendem a doutrina de Jesus, pelos que aguardam em toda a sua pureza e pelos que vivem contentes com o que têm, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que praticam a justiça e a caridade, pelos que combatem o bom combate da fé e pelos que não trocam Deus por bem nenhum, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas cristãs que cuidam desta Igreja com esmero, por aquelas que dão catequese e servem os pobres, e pelas que reanimam a esperança de quem chora, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita sabedoria destes um lugar tão importante às mulheres, ensinai-nos a olhar para elas como Jesus, a quem serviam. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem, ele que ao nascer da Virgem Maria não o diminuiu, antes consagrou a integridade da sua mãe. Nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade. Na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou um pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e por todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Este o meu mandamento: amai-vos como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando.
Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida de luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, do teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Comigo aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário, e enfim envolvido na luz das tuas mãos, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Bênção dos objetos sagrados. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Disse